Você que está com um bebezinho recém-nascido, quando é o momento que realmente você precisa consultar uma urgência ou ir atrás do seu pediatra imediatamente? Vem comigo e vamos descobrir nesse vídeo. Sejam bem-vindos de volta a esse canal. Eu estive bastante tempo ausente, mas já estou retornando. E agora eu tô com um cenário um pouquinho diferente aqui do meu consultório, que geralmente é onde eu fazia os meus vídeos. É porque eu tô no quarto das minhas filhas aqui nesse momento, porque eu estou com um bebê recém-nascido em casa. Eu estou de licença maternidade da minha terceira filha e, aproveitando a deixa de estar em casa, eu não posso deixar de construir conteúdo para vocês, de trazer conteúdo relevante. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. Quando é que realmente um bebezinho recém-nascido precisa ir à urgência? Geralmente, as mamães ficam muito angustiadas porque um bebê recém-nascido chora com muita frequência e às vezes a gente não sabe quando deve ou não levar esse bebezinho para ser consultado com o pediatra. Primeiro ponto, febre. Febre em bebê recém-nascido sempre precisa de avaliação. Então, se o seu bebezinho está com uma temperatura acima de 38, 37,8, é importante consultar um pediatra ou levá-lo na urgência, tá? Por quê? Febre pode sinalizar muitos fatores, principalmente um quadro infeccioso, mas também pode ser desidratação. Então, pode ter vários significados que um médico é capacitado para poder responder para você, esclarecer se esse bebê precisa voltar para ser internado, se esse bebê pode ser tratado em casa. Lembrando que bebês recém-nascidos tem uma temperatura mais elevada do que o comum, porque o corpo é intensamente acelerado, o metabolismo deles é acelerado, inclusive a cabecinha sempre tem uma temperatura um pouco maior do que o resto do corpo desse bebê. Então, nem sempre uma temperatura mais quentinha é febre. Fique atento para sempre ter um termômetro em casa, um termômetro de confiança. Geralmente, eu prefiro os termômetros axilares, que a gente coloca no bracinho. E a segunda situação que você deve levar o seu bebê para ser avaliado é a presença de icterícia. O que é icterícia? É aquela pigmentação amarelada que os bebês têm no corpinho. Ter icterícia é normal. Todos os bebês ou quase todos os bebês vão ter algum grau de icterícia, que pode ser maior ou menor. Então, alguns graus de icterícia necessitam de hospitalização, ou seja, que necessita que esse bebê volte para o hospital para receber um tratamento chamado fototerapia, que é um tratamento com luz azul. Para isso, é importante que um pediatra olhe e examine esse bebê, faça exames nesse bebê. Então, na vigência de uma icterícia mais acentuada, que não é aquela simples de rosto e de tronco, que é suave, precisa fazer uma avaliação na urgência. E uma outra situação é a presença de alterações no cordão umbilical. Geralmente, o cordão umbilical de um bebê recém-nascido deve cair por volta do 7º ao 10º dia de vida desse bebê. Se passar desse tempo, é importante que o pediatra seja consultado. Também é uma coisa importante você observar o aspecto desse coto umbilical, desse cordãozinho que ficou ali. Ele tá com um cheiro desagradável, ele tá com a pele ao redor vermelha, ele tá com características de infecção. Urgência, avaliação para esse bebê também, porque existem quadros de infecção do cordão umbilical que são muito severos e que precisam de internação hospitalar. Ali no cordão passavam as veias e as artérias umbilicais, então é um acesso direto à corrente sanguínea desse bebê. Infecções no cordão umbilical podem ser muito graves. É importante que esse cordão seja limpo e higienizado no mínimo 3 vezes ao dia com álcool 70. Então, faça esse curativo, esse cuidado, para não ter problemas no cordão umbilical. E uma outra grande situação de urgência que é a vigência de resfriados. Por quê? Nessa idade, tá? Porque resfriados em bebê recém-nascido podem ser muito graves, porque eles podem evoluir para um quadro chamado bronquiolite. E a bronquiolite é uma doença respiratória viral que pode ser muito severa, pode evoluir com desconforto respiratório.
Ou seja, pode faltar oxigênio realmente para esse bebê. Muitos precisam de hospitalização, muitos precisam até de UTI. Então é importante que na vigência de resfriados consulte um pediatra para que ele escute, para que ele examine, para que ele observe se esse bebê tem algum sinal de que possa estar evoluindo para a bronquiolite. E outra situação é a presença de vômitos ou regurgitações em excesso. Vômitos ou regurgitações em excesso podem sinalizar uma doença do refluxo ou podem sinalizar uma alergia alimentar. Então, recém-nascido vomitador precisa ser examinado. É importante que você saiba diferenciar vômito de gofo, de refluxo. Como é que a gente faz essa diferenciação? Geralmente o gofo é algo inócuo e algo normal que os bebês vão apresentar e não é problema nenhum. Geralmente tem a ver com a imaturidade do sistema digestivo desse bebezinho. No gofo, o leite vem e sai e o bebê não tem reação, ele não chora, ou seja, não doeu, não queimou, não deixou ele de forma nenhuma alterado. Isso é um gofo, tá? Tanto faz eu ter muito leite ou pouco leite. Eu posso ter gofos com muito leite. Não é a quantidade do leite que vai me definir se é um gofo ou se é um vômito. Já no vômito, o que a gente observa? O bebezinho fica com aspecto nauseado, ou seja, ele fica com aquela cara de náusea, de enjoo. O leite sai, geralmente em jato ou em quantidades volumosas. E o bebezinho fica desfalecido em sequência, ele fica meio mole, ele fica meio prostrado, ele fica sonolento. Nesse caso, a gente tem um vômito. E aqui alguém acordou, hein? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para dar atenção para a mocinha que acabou de acordar. E se você observar sangue nas fezes do seu bebezinho, também é muito importante que o seu bebê seja avaliado por meio da consulta pediátrica ou na urgência. No recém-nascido, sangue nas fezes pode ser um significado de alergia alimentar, também pode ser uma doença hemorrágica que é comum nessa idade. Por isso que muitos bebês recebem uma dose de vitamina K logo que nascem. Então é importantíssimo que você, sempre que for trocar a fralda do seu bebezinho, dê uma olhadinha, faça uma inspeção ali na fralda para ver se não há resquícios de sangramentos ou pontinhos que são suspeitos. Sempre registre para mostrar para o seu médico, para mostrar para o pediatra, para que ele avalie se realmente pode ser alguma coisa significativa ou não, tá? Então é importante que sangue nas fezes seja sempre avaliado criteriosamente muito bem. Até porque se for uma alergia alimentar, uma mudança ali é muito importante para que esse bebê consiga se desenvolver bem. Uma mudança na dieta da mãe, uma mudança, se esse bebê toma fórmula, mudar o tipo de fórmula. Então é importantíssimo, sim, avaliar sangue nas fezes. E aquele bebezinho que está em aleitamento materno exclusivo e não está ganhando peso, também é merecido que ele seja avaliado, porque pode ser que ele não esteja conseguindo fazer uma ordenha eficiente. Pode ser que esse bebê ainda tenha fragilidade muscular e não consiga fazer o abocanhar do peito. Pode ser que essa mãe tenha ainda baixa produção de leite. Então, muitos fatores podem atrapalhar a amamentação nessa fase inicial do recém-nascido. Então, é importante que o peso seja avaliado também no bebê recém-nascido, caso ele não esteja ganhando o suficiente por dia. Qual é a média em geral por dia de um recém-nascido? Em torno de 20, 25 a 30 gramas por dia. Então esse bebê tem que ganhar essa média diária para saber que ele realmente está mamando o suficiente para que tenha um bom desenvolvimento. Sinais de que esse bebê não está mamando bem. Primeiro, o ganho de peso, que é o que você vai consultar com seu médico pediatra. Segundo, esse bebezinho não tem a saciedade. Ele não demonstra ele estar satisfeito depois da mamada. Ele mama e continua querendo ou continua choroso. Ele nunca está calmo, ele sempre está agitado, nervoso. E o terceiro ponto é a quantidade de fraldas trocadas. Então, o bebê que está mamando bem, ele troca em média de 6 fraldas por dia de xixi. Fraldas com xixi ali, numa quantidade suficiente para molhar. Também o recém-nascido faz cocô diariamente. O que está bem amamentado no seio, ele faz cocô diariamente. Depois de um mês, isso é um detalhe importante, depois de um mês,
O bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ele pode ficar até alguns dias sem fazer cocô, de 5 a 7 dias sem fazer cocô, e é normal desde que esse bebê esteja bem, sem repercussão nenhuma, não está tendo nenhum desconforto abdominal. Então, nesse caso, é normal ficar alguns dias sem fazer cocô. Mas de 28 dias para menos, ou seja, na fase do RN, cocô é diário. Senão, pode ser que esse leite não esteja sendo suficiente para ele. Ou por questões orais do bebê, ou por questões da mãe. Então, alguma coisa não está bem e aí eu preciso que um pediatra avalie nesse caso também. E agora você sabe quais são as situações que o seu bebê recém-nascido realmente precisa ser avaliado por um médico pediatra, ou na urgência ou na sua consulta rotineira. Outros casos, é importante considerar a avaliação de um por um, criteriosamente individualmente, mas na maioria das vezes os outros casos são normais. RN tem muitas lesões de pele que são normais, então na dúvida pergunte para o seu pediatra também. RN chora de muita cólica, chora com disquesia, chora por frio, calor, fralda. Então muitas situações de choro são normais e são perfeitamente saudáveis para um recém-nascido. Não precisa que leve-se, corra com ele para urgência, nem precisa ir correndo para uma consulta de urgência. Basta que você consulte o seu pediatra de confiança ali, faça um registro, tire uma dúvida, mas na maioria dos casos não é problema. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de me acompanhar, porque eu estou voltando e pretendo continuar produzindo conteúdos aqui com maior frequência. Eu dei uma paradinha aqui no canal, mas já estou de volta para trazer conteúdo relevante para vocês mamães que muitas vezes não tem um canal assim referência para ter um apoio nessa fase. Às vezes a gente não tem nenhum pediatra que pode chamar de seu e esses vídeos acabam contribuindo, ajudando com muita frequência em muitas mães, muitas mulheres, principalmente aquela que não tem ainda um pediatra de referência. Então me acompanhe, se inscreva no canal e deixe aqui o seu joinha, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima, tchau!